Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Tu Podes. Estou aqui com meu amigo Jean Neves, nosso doc ortopedista, com o nosso personal das estrelas Marcelo Torres e eu, o humilde Dr. Júnior Silva aqui. Estamos hoje para falar sobre transformação, que é o tema central do nosso podcast, mas transformação profissional. Lançamos uma caixinha de perguntas, temos várias perguntas para responder aqui, mas hoje a gente vai falar de coisas mais pessoais, coisas mais internas aqui nossas. Vamos lá. Vamos primeiro agradecer os nossos patrocinadores, sem os quais nós não poderíamos estar aqui. Temos que prestar nossa reverência. Doc. Pessoal, boa noite. Olha, tá crescendo o negócio aí, tá? Nossos patrocinadores, parceiros aí. Queria falar um pouquinho da Vet House, uma inovação que tá vindo aí para Balneário Camboriú. Transporte de pets, cachorro, gato. A parte também de veterinária domiciliar, direto no conforto da sua casa, vacinas. Não é porque é meu irmão não, viu? Mas sou suspeito a falar. O cara é sensacional, tem um amor muito grande pelos animais. E a Uniprime, não esquecer da Uniprime, que é a cooperativa... uma das... É o primeiro, né? Eu tive o meu primeiro banco e foi lá em 2016 e eles sempre me apoiaram aí. Vou te falar, cara, os caras têm uma taxa, um atendimento personalizado ali na Pioneiros, também fica em Itajaí ali. Eles antigamente eram no Paraná, estão migrando agora para Santa Catarina. E também os nossos... Da Gaia, né? Isso. Montaram ali agora, da parte de Balneário, né? E tem o nosso parceiro também, o Douglas. Quero mandar um abraço para ele. Douglas, nosso, além dele ser meu amigo, é meu paciente. O cara trabalha com consórcio, o grupo Real X. Os caras são fera, tá? Questão de consórcio de casas, caminhões, até para cirurgia os caras têm consórcio, cara. Os caras são muito bons mesmo. Agradeço aí, pessoal, por esse apoio e vamos que vamos. Em particular, assim, é muito gratificante o cara receber patrocinadores, colaboradores no início de um projeto, né? É Sim. Muito fácil tu patrocinar depois querendo mostrar a tua marca quando a coisa tá bombada já. Mas como a gente tá começando, a gente tá no terceiro episódio, os caras já tem 3 patrocinadores nos apoiando, pô, é muito gratificante mesmo. Só tá aumentando, né? Bem honroso. Então comece agora já, porque depois vai querer entrar, não vai ter vaga pra ninguém não. Aí... Então quem quiser, liga pro Jean, que é o nosso comercial, manda um direct. Né? Aí o Jean recebe lá, negocia com você, pode ser parcelado, contrato de 3 meses, a gente dá um jeito. Quem entra não quer sair, viu, galera? É isso aí. Eita. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de transformação profissional. Nós temos aqui a caixinha de perguntas. Eu recebi bastante perguntas, uns temas interessantes aqui. Para não monopolizar aqui o conteúdo, primeiro eu queria saber de vocês que experiência na vida profissional de vocês. Você fala mais perto. Tá, vamos lá. Queria saber de vocês, meus colegas, que experiência cada um teve, assim, que definiu realmente essa, como eu posso falar, essa pauta transformadora na vida de vocês em relação às suas profissões e o que vocês fazem com seus alunos e com seus pacientes. Vai lá, já. Pode começar. Vamos chorar, porque agora vem uma história bem profunda. Sempre a história. Aqui, o corte dramático do Jean. Mas, cara, assim, ó. Tem sempre uma história por trás, né? Quando eu decidi me tornar médico, claro que eu cresci vendo a minha mãe trabalhando dentro de um hospital, mas tem um momento na vida que a gente tem que tomar uma decisão. Eu me lembro que no dia 24 de dezembro, quando eu tinha que dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para minha mãe, eu tinha que ir no hospital, porque ela só vivia dentro do hospital. E aí eu fui dar o Feliz Natal para minha mãe, ela me chamou, eu já estava na época fazendo enfermagem, e eu fiquei esperando na sala de emergência dentro do hospital. E era perto da meia-noite ali, imagina, dentro do hospital, tanto de trauma, tanto de coisa que acontece, e minha mãe ficava responsável, era a enfermeira responsável pela sala de emergência. E eu me lembro que entrou um médico, e não sei por que motivo, o médico estava bem nervoso, tratou muito mal minha mãe. E eu gravei aquilo pra mim.
No dia 25 foi o Natal. E eu tava num grupo de amigos, então eu tinha algumas dificuldades em falar e a galera sempre fazia uma gracinha, brincava, né? Aquela coisa, era a chacota da turma. E teve um episódio que um amigo meu lá, mas tirou onda da minha cara, me fez passar uma vergonha. E eu fui muito chateado. Naquele momento eu saí da festa, o Natal pra mim acabou. Já tava chateado que no dia 24 tinha acontecido o episódio, no dia 25 o outro. E eu cheguei em casa muito chateado, cheguei chorando em casa. E falei pra mim mesmo, a partir de hoje eu vou me transformar, eu vou atrás do meu sonho, eu vou me tornar médico. Quando eu falei isso, a galera falou, como assim, cara? Como médico? Eu falei, não, já era um sonho meu e eu vou em busca. Estudei, foi um desafio bem árduo pra gente chegar nisso, mas eu passei na prova e passei em 7º lugar. E aí tudo começou a transformar, porque aí eu me senti capaz, né? Então... O Jean, então, ele se transformou na dor. Por isso será hoje que ele trata a dor ou é só uma coincidência? Mas cara... Tô procurando aqui uma também profunda. Cara, e essa transformação foi muito importante na minha vida, porque eu saí da plateia para subir no palco, né? Então eu fui o autor da minha própria história. E depois disso, eu me senti capaz e todas as atitudes que eu tenho na minha vida é através disso, né? Eu lembro dessa passagem que eu tive. E aí eu fiz a minha formação, minha esposa junto, nos formamos. E de lá pra cá, quando eu peguei o diploma na mão, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca iria tratar ninguém mal, igual aquele médico tratou a minha mãe. É por isso que quando o Júnior chega lá para ser consultado com o Jean, de cuequinha, tem biscoitinho passatempo, tem massagem antes de começar, né? O som ambiente, tem luz baixa. É todo aquele tratamento especial. O começa aqui, já pega lá em casa. Já pega lá. O velho de casa já me pega lá. Mas é isso, então, e tudo na vida é um aprendizado, né, cara? Você passa por algumas situações e você tem que se transformar, porque se você se torna uma pessoa igual, você fica muito amargo, você fica numa situação que... Então, depois disso, e muita coisa mudou na minha vida, principalmente com meus pacientes. Eu tenho hoje, a gente, no tratamento da dor, né, a gente já virou referência aqui. Justamente por não tratar a lesão do paciente, mas sim o paciente como um todo, né? Então, a empatia é a commodity do século XXI. A empatia hoje é um produto, mas não é todo mundo que tem, nem é todo mundo que consegue comprar. Quem força empatia é antipático. Mas o profissional de saúde, o dentista, o médico, o educador físico, se ele não é uma pessoa humanista, né, que é a pessoa que agrega, que é a pessoa que o seu aluno, seu paciente queira estar junto, se sente acolhido, né, ele perde concorrência, ele perde para os outros, porque numa era de digitalização de tudo, as pessoas cada vez mais internalizadas aqui nessa tela maldita, as pessoas precisam de carinho. Tem um professor famoso meu que sempre diz, todo mundo gosta de carinho, do chato ao legal, todo mundo gosta de carinho. Então tem uma coisa, né, Júnior, que é pessoal, cara. O jeito, a sua essência e o seu conhecimento ninguém tira. Tem uma frase que eu sou apaixonado, que é do Albert Einstein, que ele fala, podem te tirar tudo na vida, menos o seu conhecimento e a sua essência. Isso ninguém tira, então isso é de cada um, né? E como é transformador você decidir tomar uma decisão na vida. Tem aquela história, né, que fala sobre o lobo da alcateia, né? Que o lobo mais fraco da alcateia, ele fala que ele vai ser o líder, que ele vai ser o macho alfa. Quem não sabe, o macho alfa é o líder. Todo mundo deu risada do lobo. Menos o líder. Menos o lobo. Porque ele sabe que passou por muitas coisas para chegar lá, enfim. Um dia esse lobo devia ser aquele lá, o mais aspirante. fraco. Já. É isso aí. Cara. E vocês? Como que foram aí, Marcelo? Sabe que sempre na vida da gente tem algumas frases que podem não ser tão importantes, né?
para quem diz a frase, mas a gente pega e utiliza dela como um marco para dar um start, uma reviravolta e tal, né? Que nem aconteceu as paradas lá contigo, né, do hospital e o bullying, talvez, né? Tenha falado agora, você tá fazendo um podcast, olha só, né? Pois é. Para quem não, né, sofreu bullying por falar, por se expressar, enfim. E eu, como professor, esses dias eu tive algumas ex-alunas me reportaram, isso há coisa de talvez 12, 15 anos atrás. Ah, professor, você lembra que falou isso, falou aquilo? Tipo, frases aleatórias assim. E eu, cara, não lembro, tá ligado? Mas, tipo, se eu falei, tá falado, né? E, tipo, não esqueço disso. Isso pra mim é, sabe, um divisor de águas pra tudo que eu vou fazer hoje. Olha só que louco, né? Então, sempre tem alguma frase que seja ela positiva ou negativa, ela pode ser pra ti um marco para te tomar decisões, né? Então, assim, eu, Marcelo, na verdade eu nunca planejei ser personal trainer, né? Eu pensei durante o ensino médio em várias profissões diferentes. Fiz faculdade para direito quando estava no primeiro ano, só para testar o vestibular. Fiz vestibular, né? Só para me testar no vestibular, para experimentar como seria fazer um vestibular. Depois pensei em publicidade. Já pensei em medicina, pensei em fisioterapia. Caí na educação física. E enquanto fazia educação física, ainda não sabia o que fazer. Tipo, gostava de fazer educação física porque quando o cara não sabe muito bem o que fazer, ele acaba fazendo educação física, né? Porque é divertido fazer educação física. E depois ele vai se achando, porque é um leque muito grande, né? Então, pô, pode ser professor de faculdade. Na época, quando eu comecei a cursar a faculdade, eu tinha esse objetivo. Tanto que logo que eu me formei, fui fazer pós-graduação, fui bolsista em quase toda a faculdade, já estava direcionando para a área acadêmica. E o mercado de trabalho me consumiu e eu acabei entrando no mercado de trabalho e querendo galgar degraus assim, dentro do mercado de trabalho. Trabalhava dentro do SESI, fui galgando cargos dentro do SESI, saí do SESI. Aí saí do SESI, assim, no início, achando que eu poderia trabalhar individualmente e tal. Aí as coisas foram acontecendo diferente e eu meio que perdi o chão, porque eu estava já, tipo, num cargo que talvez um cara mais experiente chegaria, né? Os meus colegas de trabalho eram todos experientes e eu, jovem ainda, tipo, olhava para os outros cargos que a minha faculdade poderia oferecer e eu não via nada muito satisfatório, assim. E eu, caralho, o que eu vou fazer agora, né, meu? Tipo, voltar a dar aula em academia, para mim isso era meio que me rebaixar, assim, né? E não tinha humildade para isso, assim, né? Vou recomeçar do zero e tal. Mas aí apareceu uma vaga no SESI, Santa Catarina, num cargo inferior, né? E eu pensei, vou começar tudo de novo no SESI, porque eu sei tudo do SESI na época, né? Vim pra cá e as coisas não aconteceram como eu planejei, tipo, não criei o mesmo... A vida acontece quando a gente tá planejando. Então, e daí, tipo, pô, tava lá, me vi assim, numa meia água. Pra quem não sabe o que é meia água, não sei se é um termo... É metade de um telhado. Tipo, sabe aquelas... meia água é aquela... É tipo os fundos da casa de alguém, né? Que, tipo, fica pra fazer, tipo, ele geralmente usa com uma lavanderia, um quartinho pra visita, assim, ou uma churrasqueira e um quartinho de visita. Aluguei uma meia água de um cara, assim, os fundos da casa de um cara. Vim de carro só com micro-ondas e tal, fui trabalhar no SESI, no interior, em Tijucas. O processo seletivo dizia Florianópolis/Tijucas, e eu não conhecendo aqui, pensava que era tipo um bairro de Florianópolis. Já tinha até ajustado um aluguel na Barra da Lagoa. Daí vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, caí em Tijucas de paraquedas. Demorei pra fazer amizade. Fiz amizades, mas tipo assim, a vida interiorana ali de Tijucas era de segunda a sexta, final de semana todo mundo ia para suas casas, para suas famílias, né? E ali foi foda, cara. Depois eu comecei a pensar, cara, não ferrou agora, não tem como. Foi muito louco também que teve dá pra abrir um parênteses, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando também. Pô, chorou assim, pô, pode voltar pra casa. Assim, né? E aí eu pensei, não vou voltar. Só pensava em, tipo, me virar, né, meu? Tipo, enfim, a dor também apareceu pra mim, assim, como, tipo, cara, eu preciso fazer algo, tá ligado? Eu preciso trampar, né, meu? Não tem o que fazer. E daí fui pra lá, estudando pra concurso, cara, estudei concurso pra policial civil em Espírito Santo. Olha só que doido, velho. Coerente. E daí, no fim, fui treinar na academia, com a camiseta do Grêmio. E um gaúcho lá, no interior de Tijucas,
começou a puxar assunto comigo, viramos amigos. Fui no aniversário de Furão. Ele falou, não, tu vai no aniversário comigo. Eu falei, como é que eu vou ir? Nem conheço as pessoas, cara. Não, mas como é que tu vai conhecer as pessoas se tu não for? Fui de Furão, comecei a fazer amizade. Futebol me deu mais amizade ainda, que eu comecei a jogar bola. Perguntaram pra mim, você joga bola? Jogo. E jogo bem. É esquerda, não? Mas eu jogo bem. Né? E fui tentar me garantir na amizade, né? O intuito era fazer amizade. E aconteceu. Daí fui fazendo amizade, daí conheci a galera de Balneário. Esse meio tempo aqui, falaram pra mim, na Wave lá, não sei o quê, porque você não vira personal. Eu, cara, nunca passou pela minha cabeça personal. Eu disse, bora lá então, vamos ver qual é que é. Aí eu trabalhava no SESI, até o horário comercial, 5 horas. Pegava na Wave em Itapema das 6 às 10. Como, tipo, personal da casa, né? Que era Fits Life na época, hoje é Fits Health. O nome do programa. Cara, quando veio bombou meus horários, eu comecei a ver a realidade daqui, né? De personal trainer e hoje virei personal. Aí, tipo, saí, fui morar em Balneário, saí da Wave, fui pra Brava Fitness, fui morar na Brava, pá. E agora, daí a Brava fechou, Brava Fitness fechou, levei todos os meus alunos pra a Wave Barra Norte e é até onde eu estou hoje. Então, tem sempre os verbos, né? Eu não gosto de dizer que eu sou personal. Eu gosto muito de ser personal, mas eu estou hoje como personal, né? A gente vai se moldando conforme as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? E para mim, então, a grande transformação, tipo, eu sempre gostei de esporte, só que assim, tu vai ver assim, tipo, o perfil de cada profissional, independente da sua área, né? Todas as coisas que eu gostava antes continuam dentro do meu trampo hoje, querendo ou não. Tipo, pensei em fazer publicidade. Eu curto muito o lance de marketing e tal. Então, tipo, eu tô sempre interligado nisso aí, tô sempre pensando em algo novo. A escola SESI me deu muito ensinamento para eu trazer para que hoje eu estou como personal, mas eu me considero uma empresa, né? Uma empresa de um homem só, hoje. Então, tipo, tem várias áreas afins ali que, tipo, eu sempre gostei, sempre olhei, que eu consigo botar dentro do meu trampo hoje. Então, não era uma coisa que eu planejava. Na dor, as coisas foram acontecendo, eu fui me virando para chegar onde eu tô hoje, né? Então, a gente tem que botar em ação as coisas, né? Se você não tem certeza, você tem que fazer alguma coisa, se você não sabe o que vai fazer, né, de profissão, assim, ainda mais o piazada que termina com 16, 17 anos, como eu terminei o terceiro ano, tem que fazer alguma coisa mais ou menos que você tá ali adaptado e igual você fez, arriscar, né? E a vida acontece. Se você ficar só pensando, primeiro tu fica louco e não acontece nada na tua vida, né? Não, e dá continuidade, né? Você vê, o que eu vejo, o pior erro no ser humano é a desistência e o medo, cara. Tem tipo, que ser perseverante. Você tem que acreditar em você e seguir e vamos pra cima. É isso. E você, Dr. Júnior? Se eu vou falar um evento que me transformou, me redefiniu, é pouco, porque vários me redefiniram, né? Primeiro que, voltando lá para a paternidade, né? O meu pai, ele era lavador de carro do hospital em 75, quando ele entrou, e hoje ele é dono, né? Do Hemocentro. E eu sempre tive esse exemplo ali e era muito perseverança, trabalhando domingo, enfim. E naturalmente era para eu ser médico, né? Como meu pai tem um hospital, enfim. Mas eu pensava, eu não vou ser o filho do dono do hospital, porque eu quero dar orgulho pro meu pai. Ele me dava toda a condição, né? Já não era rico, não tinha, mas eu estudava em escola particular, meu pai lutava por isso, então eu sempre pensei isso. Então, quando eu passei no vestibular, eu para odonto, que era a área de saúde, mais ou menos, eu não sabia que queria odonto. Na verdade, foi gostar de odonto, eu já estava indo pro terceiro ano. Fui levando meio como colégio ali, a faculdade, até eu gostar de uma área específica, que é a dentística, né, a área restauradora. Porque na vida a gente tem a linha da vida, né, que é feita de altos e baixos, assim, quando a gente tem um evento, tipo casamento, ou quando o casamento é bom, né? Uma formatura, a gente eleva a nossa linha da vida para um patamar que a gente não volta mais, né? Você não é o aluno de educação física, né? O aluno de direito, você já é o médico, né? E o personal trainer. E tem esses pequenos eventos na nossa vida que vão nos elevando. Então, o exemplo do meu pai, mas muitas vezes tem que ser incoerente com o seu pai. Às vezes você também bater no peito e tomar uma decisão sozinho. Quando eu estava, por exemplo, porque eu fiz 2 anos de... Em 2004 eu me formei. Em 2005 eu passei no mestrado na UFSC.
né, para dentística. Era bem concorrido na época, era o meu sonho fazer com a equipe de dentística do professor Baratieri. Tanto meu sonho que... Gente, se eu tiver longo, vocês me podem cortar. Não. Tá? Tanto era meu sonho que em 2004 fui num congresso em São Paulo e o professor Baratieri, ele é conhecido no mundo inteiro. Ele é o pai da odontologia restauradora no mundo inteiro. Ele, em 89, ele lançou um livro que ele revolucionou a odontologia restauradora no mundo inteiro. E ele era um deus para mim, intocável. Não sabia que um dia eu ia conhecê-lo, né? E eu já decidido a fazer mestrado e ir nessa área de dentística. Eu fui no congresso, no CIOSP, né, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, e os cursos do professor Baratieri são muito cheios, lotados. E 2004 não foi diferente, e no intervalo eu fiquei lá, esperei quase 1 hora na fila para pegar um autógrafo dele. E ele é um gênio, enfim, um grande influenciador, responsável pela odontologia moderna que a gente tem hoje, restauradora. No mundo inteiro, tá? E é de Florianópolis. E eu cheguei lá, eu estava meio assustado, que era um gurizão lá de 20 e poucos anos. Eu falei assim, professor, ele já estava cansado de conversar, dar autógrafo. Seguinte, meu sonho é estudar com o senhor. O que eu faço? Eu falei, faz a prova lá, vai ter minha prova de mestrado em setembro, isso era janeiro. Eu já era dentista, né? Em 2004 me formei. E eu falei assim, eu olhei nos olhos e falei, professor, é meu sonho. Aí eu acho que ele entendeu. Eu falei, cara, aí ele falou assim, então estuda, tá aqui o e-mail da dona Leia, pega o material, enfim. E ali eu virei um obcecado, né? Eu comecei a ler livro dele 2 vezes, outros livros, comecei a ler, enfim, estudava 8 horas por dia. Passei no mestrado e eu me dediquei como nunca no mestrado, depois passei no doutorado. E aí, em 2008, meu pai, ele perdeu uma eleição e, enfim, um momento delicado lá em casa. E ele estava bem triste, ele estava distante, né? Eu estava em Floripa, ganhando bolsa de doutorado, lá R$ 1.200, enquanto meus amigos da minha idade já eram advogados, já tinham carro, comprando casa, e eu com bolsa de R$ 1.000 e poucos. Meu pai falou assim, não, Júnior, deixa de estudar, vem cá para sua clínica, vai dar aula, você já tem mestrado, enfim. Não faz não. Ele quase me implorou. E assim, com muita dor no coração, eu fui contra meu pai. E hoje meu pai fala que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que eu pensei no que era melhor a longo prazo. E aí eu continuei o doutorado, enfim. O professor Baratieri, com a influência dele, conseguiu uma indicação para mim para eu fazer doutorado na Alemanha. E também foi um sonho, fui para a Alemanha, passei, né, nas etapas lá, consegui a bolsa internacional para fazer doutorado lá, e realmente mudou minha vida, todas essas oportunidades. Eu gosto de falar os nomes porque ninguém cresce sozinho, a gente é self-made man, é um homem que se constrói, né? Inclusive na minha clínica tem lá o cara se esculpindo lá e se formando um homem por estudo, dedicação, né? Então todas as histórias que vocês nos contaram aqui são de dedicação, né? Mas a gente não cresce sozinho, né? Tem pessoas que nos carregam nos ombros, né? Por exemplo, ou realmente por carregar nos ombros mesmo, dar oportunidade. Então, quem quer crescer na vida tem que achar alguém que consiga entregar umas oportunidades para vocês, e vocês têm que aproveitar, né? Meu pai sempre falava, na vida passam uns bondes assim, se tu não pegar, na vida pessoal, profissional, né? Se você não aproveita dos 20 aos 30 para realmente estudar, não pensar em dinheiro, mas pensar em si, investir em si mesmo, depois dos 30 já fica mais difícil, enfim. E aí eu fiz doutorado e eu também fiquei obcecado em fazer uma tese de doutorado realmente de qualidade, então eu investi bastante ali em meu tempo. Enfim, voltei, realizei meu sonho, terminei meu doutorado e eu já tinha 31 anos. 0,26 centavos na conta. Fui até morar na casa do meu ex-sogro na época, porque não tinha nem carro, nada. Aí eu terminei o doutorado, passei num concurso na UNB, na Universidade de Brasília. Então eu tinha ali, logo quando eu terminei o doutorado, o sonho de pessoas da minha carreira, que era ser professor de Universidade Federal, que aí tem pesquisa, consigo ser palestrante internacional, enfim. Eu atendia no consultório, né, em Goiânia, em Anápolis ali, era professor em Brasília. E ainda tinha oportunidades de dar aula nos Estados Unidos, de aula na Alemanha também. Olha isso.
E eu tava... Eu falei que ele era diferente. Né? Só dedicado. E aí, eu tava indo para uma... Então, tem momentos-chave que mudam a nossa trajetória e às vezes você acha que é ruim, mas é bom a longo prazo. E eu já vou finalizar a história. Então, eu já estava professor da UNB, já estava ganhando meu dinheiro como dentista, né? E sendo convidado para dar curso internacional. E aí, eu dei um curso em 2015 na Grande Academia de Prótese de Nova York, que é um congresso muito, muito famoso, bem seleto, que é lá no Jazz at Lincoln Center, que é uma sala, tipo uma sala de ópera, um teatro de ópera, assim. Miles Davis tocou, Elton John tocou lá, é bem famoso. Eu dei aula lá. Então, para mim, eu com 30 e poucos anos, era o ápice da minha carreira, foi o ápice da minha carreira como professor da aula lá, para 500 dentistas, 300 dentistas do mundo inteiro. Para mim, eu ia só, minha carreira internacional ia decolar ali. E aí Deus me arrumou um jeito de meio que mostrar isso para mim. Ó, você pode chegar lá. Que foi o maior desafio da minha vida, dar aula lá nesse lugar. Quando eu volto, eu não tive nenhuma oportunidade para dar aula fora. Só depois, uns 4 anos depois, dar aula na Alemanha. E eu voltei a ser dentista. Dentista mesmo, no consultório. Aí fiquei sócio de uma clínica aqui em Balneário, na Medical. E eu virei dentista full time. Então, quando você falou ali, eu vou voltar para dar aula em academia, foi mais ou menos a minha história. Ser só dentista, entre aspas, ser só dentista, porque é uma profissão muito nobre. E eu deixei um pouco de lado a área educacional. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu me desenvolvi como dentista, criei um método. Então, tenho vários pontos na vida que a gente... pontos-chave que mudam a nossa direção, né? Um exemplo do meu pai, depois eu em coerência com meu pai, agarrar as oportunidades, voltei a ser dentista, e hoje eu me realizo muito, muito, olhando para o meu paciente, tendo o meu paciente como meu aluno, não o dentista, embora eu tenha grande satisfação em ser professor ainda, tenho meus cursos, mas eu me realizo muito em ser mais dentista hoje do que professor. E encontrei meu propósito finalmente, assim, reunindo todas as qualidades. Você falou um negócio legal, Júnior, porque assim, você percebe que as histórias de sucesso, elas são parecidas. Parece que quando você está no momento mais difícil de decisão, acontece alguma coisa ou algo para te tirar daquele caminho, né? E não é nem por tirar por mal, né? Mas no seu caso aconteceu do seu pai, você numa situação difícil, ele te chamar para voltar para o conforto da sua cidade, da sua família, né? Da sua região. E comigo foi a mesma coisa também. Eu tinha me formado, eu estava uma vida muito confortável no Paraná, com a minha esposa, e de novo veio a minha decisão. Eu vou fazer ortopedia em São Paulo. Fomos prestar a prova, eu passei na prova e eu deixei ela com os filhos pequenos, com a minha mãe, e falei, 3 meses você está em São Paulo. Peguei o carro, eu saí 600 quilômetros, eu saí chorando da minha casa até São Paulo. Eu lembro que eu parei num posto de gasolina para abastecer, chegando em São Paulo, o frentista falou assim, meu Deus, quem que morreu? Porque eu tava com a cara inchada, mas por quê, cara? Mas a decisão, quando você toma na sua vida, ela te causa muita dor. Então, eu deixei a minha família, deixei um carro legal, deixei amigos legais, deixei dinheiro para trás, mas para buscar o melhor. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Com 2 meses, eu vim, busquei a minha família, fomos morar em São Paulo, fiz ortopedia e depois de lá para cá, as coisas só deram certo. Né? Mas independente do que o cara quer fazer na vida e independente de como ele quer prosperar na vida, geralmente todo mundo idealiza uma maneira de ganhar muito dinheiro ou chegar num sucesso muito grande, rápido e fácil. Né? Tá na Mas moda. se você quer de fato crescer na vida, ser alguém na vida, prosperar, ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a sofrer. Com certeza. Porque, cara, a evolução não é um gráfico contínuo, né, na diagonal para cima. Tem altos e baixos o tempo todo e tu tem que ser constante, focado no teu propósito. E você sempre percebe que as pessoas que mais sofrem as pessoas que mais solucionam problemas. Porque no meu ponto de vista... As que mais têm tempo. Exatamente. O sucesso são as pessoas que solucionam o problema. Qual que é o grande símbolo da
da ciência ou da evolução do planeta, sei lá. Posso dizer assim? Talvez não tenha sido muito claro na minha pergunta. Então eu vou já responder ela mesma. Um dos grandes símbolos da evolução do ser humano é o ponto de interrogação. Ah, sim. Porque o questionamento te faz pensar numa solução, né? Então, tipo, às vezes na nossa vida também, tipo, a dor, que nem a gente estava falando antes, ou a dúvida, ela te faz pensar numa solução para tua vida. Então daí tu vai... E seguir a intuição é muito importante, assim. Imagina... Só rapidão, assim. Imagina quando eu estava lá e voltei para minha região, né? Com meu pai lá, já era professor da UNB, tinha conquistado, né, os objetivos. De repente, estou voltando para o sul porque eu tenho intuição de ir para lá. E foi difícil demais. Para o meu pai, eu também fiquei... Para minha mãe, né? Eu falo muito do meu pai, mas minha mãe também, ela tem uma participação muito importante na minha vida. Então, ficar longe da minha família, da minha irmã, enfim. Mas eu sabia que... Mas esse saber é a intuição, porque no dia a dia, tu tem muitas dúvidas também. Pô, será que eu fiz uma escolha certa? Principalmente quando falta dinheiro, porque eu estava ganhando dinheiro lá, abandonei para começar empresas aqui sem ganhar dinheiro. Se tu é um cara conformista, pensa bem, tu saiu, fez todo o teu corre, chegou no nível que tu chegou palestrando em Nova York, poderia ter voltado para casa e ter dito pro teu pai. Tu já provou pro teu pai, né? Eu sou foda. Mas agora eu vou ficar aqui trabalhando no hospital com você. Né? Administrando seu hospital. Poderia, no conforto, porque ele queria receber o Júnior de novo. Né? O Júnior não estava ganhando bem, por mais que ele já tivesse um nível alto já, né? Dentro do mundo acadêmico. Mas o anseio dele ser independente, né? Prosperar com o braço dele, fez ele... Cara, mas assim, é tão importante a gente fazer o que a gente ama, né? Não falo nem que gosta, porque, cara, você tem que amar. Eu chego na clínica... Vou trazer uma parada aqui. Eu chego no consultório, eu me transformo. É uma coisa assim tão inovadora que... E te transforma transformando pessoas, né? Exatamente. Porque é o que nos une aqui nessa mesa hoje também. E realmente, falar de novo de intuição, porque é a liberdade, né? É a liberdade do capitalismo. Porque você consegue fazer o que você quer, mas todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Então, assim, para você ter o que você quer, é sacrifício, saber que as coisas demoram. Hoje tem uma onda de uma gurizada ganhando dinheiro muito rápido, mas igual... Quando tem água em abundância, geralmente é enchente. Então, é água suja. Então, você tem que saber que a vida é a jornada. E a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai entendendo isso, tentando aproveitar mais o presente, porque é feita de altos e baixos, né? O teu ano, por exemplo, o teu ano econômico, ele não é assim. Né? Como todo mundo acha que é, né? Tu olha pro Dr. Jean, acha, o cara tá rachando de ganhar dinheiro, mas não é assim, é assim, né? E tem que saber viver. E eu considero o sucesso profissional é o que a gente está vivendo. Você fazer o que você gosta, o que você ama, o que você escolheu, o que você lutou para aquilo. E o financeiro, claro que ele tem que responder, mas ele fica em segundo plano, né? Porque você está amando o que você faz ali. Eu pesquisei no Google aqui, tá? Tem uma que eu achei muito massa. Uma vez eu vi isso aí e eu sempre esqueço. Aí agora eu resgatei de novo. Tem uma filosofia japonesa, né? Que se chama Ikigai, uma expressão, vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Que é muito legal, velho. É a intersecção daquilo que você ama, aquilo que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo que você é pago para fazer. Aí com missão, paixão, profissão e vocação. É o Ikigai. Quando você encontra esse Ikigai, você encontra o norte na sua vida e tal, né? Uma filosofia de vida. Importante, é muito louco, sim. Eu queria depois ver com vocês eu queria que inclusive falasse para a câmera assim, o que vocês fazem, o que você faz, sei lá, em 15 segundos, em 20 segundos, porque a gente tá falando de transformação aqui. Rapidinho com o Júnior. Rapidinho com o Júnior sai 2 horas. Rapidinho com o Júnior. Né, posso começar, se vocês quiserem, pra você ter uma ideia. Tá. Porque a gente já pode ir pra... Tem mais cerveja? Inclusive, quem quiser nos patrocinar com distribuidora de bebidas, ou a Ambev também, se quiser patrocinar a gente, né? Porque
A gente tá começando devagar, mas a gente vai chegar bem alto, né, no cara? auge aí, depois Então, né, já viu que quem sentou na mesa aqui já palestrou em Nova York, né? Então, Minha prima é executiva da Ambev. olha aí, ó, Ambev, queremos você aqui. Eu Né? Tem cerveja gelada ainda ou não? Tem, Hoje vou em dia pegar é ali, Ambev. já. Ah, tá, agora eu entendi o que tu falou. Dali, o que é a rapidinha? E eu Ô, não Júnior, tô preparado, mas é pra gente fechar esse bloco aqui, pra gente falar das perguntas aqui. Tá. O que o Dr. Júnior faz? Vou olhar pra câmera. Eu tô pensando agora, hein? Mas faz de quê? Faz de faz? Não, na minha profissão, né? Ah, tá. Bom, eu transformo sorrisos, basicamente, devolvendo saúde, estética, bem-estar, autoestima e cuidado pessoal, praticando, né, sempre uma odontologia humanizada. Acho que é sempre importante a gente ter como se fosse esse mantra, assim, o que você faz em 15 segundos, para você sempre se nortear. Rapaz, nos botou numa sinuca de bico agora aqui. Tua vez. Eu mesmo? Vai lá, pode ir. Ixi, cara, o Júnior já falou, né, o que a gente faz, porque assim, as nossas profissões sendo da área da saúde, eu acho que elas se complementam, né? Mas eu vou ser bem sincero, as pessoas me procuram para melhorar sua estética e automaticamente sua autoestima a partir da estética. Contudo, a gente faz isso de uma maneira que ela ganhe saúde, que é o mais importante para ela no final das contas, né? Vários personagens são bons no que fazem e têm perfis diferentes. Aqui em Balneário Camboriú, então, que é uma profissão que já está estabelecida, eu vejo na minha própria academia, todos os dias, muitos colegas bons no que fazem. Bons treinos, teóricos, práticos, enfim. Só que cada um tem seu perfil, né? E eu sempre falo para os meus alunos, e às vezes com o intuito de eles entenderem, né? E eles vão entender com o tempo isso, né? Quando o aluno fecha comigo, ele fecha com o Jean também, ele fecha com o Júnior, ele fecha com todo o meu network, querendo ou não. Porque um dos pilares do bem-estar, vamos dizer assim, ou da qualidade de vida também, é o nosso grupo social, né? Tipo, amigos, né? Pessoas com quem você anda. Não tem a velha máxima aquela, de com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, deu um pouco mais de 15 segundos, mas acho que eu mandei bem. Claro, mandou super bem. Cara, as pessoas me procuram porque tem dor. Porque elas sofreram algum tipo de lesão. Com o Júnior foi assim, com vários pacientes são assim. Não é por causa dos teus olhos. E eu considero o meu resultado um bom resultado, até ótimo resultado, porque eu não vejo a lesão do paciente. Eu vejo primeiro o paciente. Então, antes de tratar a lesão dele, eu trato ele. Né? Como que está o sono dele, como está a alimentação dele, a rotina dele. Para depois eu tratar a lesão dele. Claro que isso vem junto. Mas quando o paciente me procura, eu não olho para o joelho dele, eu olho para ele. Então eu acho que o diferencial em mim é isso. Isso então, a quando gente o Júnior foi de cueca lá, você atendido, você deu umas bolachinhas passatempo pra ele. Não, eu olhei só pro joelho. O que você olhou pra ele? Só pro joelho. Olhou pra ele e pensou o quê? Sei lá, tipo... Qual que dói? Não dói mais. Se eu não me engano, cara, eu acho que era o direito. Precisando de memórias afetivas com a passatempo. É isso, Traquinas. É isso aí. É isso aí, cara. Mas, Ô, Júnior, alcança uma serva, por favor. Ah, já tá aqui. E vamos para as perguntas aí. Vamos para as Júnior. perguntas. A gente lançou as perguntas lá no Instagram. Galera, né, vamos reforçar aqui. A gente está em todas as plataformas digitais e as que a gente não está ainda, a gente vai entrar. Vamos. Porque o céu é o limite para esse podcast aqui. Bora. Então nos sigam lá no Tu Podes, no Instagram. A gente está dentro do YouTube com o episódio completo. O Instagram tem os cortes, né? Sigam a gente também se inscrevam, né, no YouTube. Tem que se inscrever, tem que dar o like, o joinha lá para o vídeo aparecer quando pesquisa, né? E escrevam nos comentários. Qualquer coisa, xinguem o Júnior, xinguem o Jean, me xinguem também. Outra coisa que seria legal, na real, para quem tá nos assistindo e acompanha, porque no início é mais os amigos mesmo, né? Depois vai a galera, tipo, que nos acompanha nos nossos IGs pessoais e tal, e gosta do nosso trabalho. Mas, cara, ajudem a gente a planejar o resto do podcast ideias, também. Né? Dê ideias de quem a gente pode trazer aqui como convidado, porque a ideia é, às vezes, a gente falar na mesa a gente mesmo.
talvez um assunto da semana, do mês e tal, mas também trazer convidados interessantes. Então, pô, ainda a gente não tem noção de quem é o nosso público de verdade. Se é homem, mulher, jovem, velho, enfim, né? Então, assim, participem, façam que a gente crie esse podcast com vocês. Então, tipo, quer trazer um boleiro aqui, quer trazer uma mina, quer trazer, sei lá, né? Dê dicas aí que o nosso administrativo aqui, Jean, doutor Jean Dador, ele pega em contato. Entra em contato. A construir o podcast. Exatamente. Né? Se convidem. Né? Se convidem, tem algo podem se convidar também, claro, óbvio. Mas vai receber ou não, mas se convidem, tô brincando. Manda lá, Júnior. Bom, pessoal, ó, vou começar com uma pergunta aqui, falar igual animador de auditório, né? Primeira da Isabela Simões, lá de Gramado, que é minha paciente. Ela perguntou, qual é a sensação de ver o paciente com um novo sorriso pela primeira vez? Bom, isso porque ela me perguntou, porque eu falei isso para ela, porque o que me satisfaz na odontologia, que é o melhor momento ali do meu trabalho, é quando eu planejo um sorriso que devolve, como eu falei, saúde mecânica, saúde do ecossistema oral, saúde biológica, e que eu faça um sorriso realmente pertencente à paciente, para que ninguém chegue na paciente, você foi no dentista, pôs lentes de contato, enfim, e que alguém chegue nessa paciente, nossa, como você está lindo, como seu sorriso está lindo, não sei o que você fez. Porque é uma característica do meu trabalho fazer sorrisos absolutamente naturais. Existem técnicas para isso, né, digitais, né, de clonagem de anatomia, de acordo com a face do paciente, né, enfim, para imprimir uma certa até personalidade, mas também tem o feeling, né, o feeling do profissional, né, que desenha o sorriso. Né? Então, quando eu faço o desenho do sorriso, eu trabalho bastante nisso para ser um sorriso bem personalizado. E o paciente, depois de testar esse sorriso, e eu colo esse sorriso, né, com as porcelanas definitivas, por exemplo, e dá aquele sorriso enorme ali, às vezes chora. Então, tem aquele momento na clínica que eu e minha equipe lá da Dr. Júnior Silva, nós também quase choramos juntos, porque é a concretização, materialização de um objetivo de vida, do meu propósito de servir ao próximo e gerar esse sorriso de qualidade, né? Longevo, que dure e com toda a saúde amparando, sendo âncora dessa estética do sorriso. Então o momento, o ápice da odontologia para mim. Tu sabe que as nossas profissões, a minha e do Júnior, se complementam muito, assim. Se parar para pensar, o sorriso da pessoa, ela vem de felicidade e saúde, né? Tipo, o sorriso branco, assim, tipo, tu olha um sorriso branco da pessoa, assim, né? Aparentemente é saudável. Historicamente, por exemplo, se escolhiam escravos, por exemplo, né? Pelos dentes, né? O porte físico do escravo e os dentes dele. Cavalo hoje, por exemplo, se for, né? Se olha muitos dentes. Enfim, o sorriso bonito, né? E eu acho que a branquitude, não sei se é assim que se fala a expressão, Júnior, mas o sorriso claro, né, ele vende muito essa ideia de saúde. Então, assim, é uma estética que vende saúde. Mas a grande lance do nosso trabalho também é, tipo, mesmo que o cara te procure por estética, a gente entregue saúde, né? Mas eu acho que todas as profissões nossas que trabalham com saúde, elas coincidem. Porque, por exemplo, o paciente, eu falo até no final do tratamento dos meus pacientes, lembra como que a senhora entrou aqui, ou como você entrou, e hoje como está saindo, né? É transformador isso, porque o paciente que ele tem dor, ou o paciente, a dor dela pode ser física, pode ser emocional, e quando você consegue transformar um sorriso, consegue melhorar a dor do paciente também na atividade física, porque isso não é só estética. Quando o cara treina, ele melhora o sono, ele melhora a performance sexual, ele melhora tudo. Né? Agora eu vou juntar nossas 3 áreas, então. Né? Juntando com o que o Jean falou, assim, tem uma frase que é minha, que eu gosto de dizer muito, que é: um corpo bonito nem sempre é saudável, mas um corpo saudável sempre é bonito. As pessoas buscam um padrão estético. Um padrão estético do sorriso, que é aquele dente, sei lá, do Firmino, reto e branco, né? Que vira moda, todo mundo quer fazer, mas não necessariamente é um sorriso saudável, né? Aí o Júnior tem a técnica dele, que ele deixa o sorriso saudável, natural e bonito. Muito mais, inclusive, que aqueles né? plats na boca da pessoa, né? Na minha área, complementando com a tua também, tipo,
Cara, o cara usa esteroide anabolizante, não dorme bem, usa um monte de droga, vai na balada, come bosta, mas tá usando um monte de bomba e tá treinando pesado. Ele vai melhorar o físico dele. Não necessariamente ele vai estar saudável. Ele vai estar vai olhar o shape dele, o cara tá trincado, rasgado, vascularizado. Porra, olha o corpo do cara. Por dentro ele tá todo fodido, né? Cheio de dor, às vezes por treinar muito intenso, sem dar fazer uma boa periodização, um recovery para descansar e tal. Todo estourado, mas com um corpo bonito, né? Então, tipo, tem dor, trabalha com dor, mas não necessariamente está saudável. Então, um corpo bonito nem sempre é saudável, um corpo saudável sempre é bonito. Eu falo para meus pacientes, olha, meu objetivo aqui, muitas vezes contigo, é não restaurar, é prevenir uma restauração. E quando ele há necessidade, por exemplo, eu trabalho muito com lentes de contato sem desgaste, né? Aquelas finas lâminas de porcelana que são adicionadas nos dentes. Existem técnicas bem especiais para isso e indicação correta. Mas quando eu faço essa técnica, o meu objetivo é conservar esse remanescente dental, né? E fazer com que os dentes do paciente durem até 100 anos. E não desgastá-los por uma estética. Isso é outro tema de outro podcast, né? Mas existem técnicas hoje que são aditivas, que eu só melhoro o sorriso do paciente, devolvo funções, né, mastigatórias, enfim, e conservo os dentes do paciente para que dure até... Inclusive, até eu sou a morte, prova que é do real, paciente. porque o Júnior é meu aluno, né? O Júnior é meu aluno. Eu também sou. E, mais ou menos, né? Porque tu paga, mas não vai. Mas... Ah, beleza. Nossa, O Júnior é meu aluno, tá todo dia 6 horas da manhã, me manda bom dia. Aí eu 5h27. boto lá, bom dia. Pá, né? Bom dia. Aí ele, bora lá, vamos lá. Tô indo. Isso demora umas 2 horas pra ele chegar à academia, mano. Tô indo dele, eu não sei. Até hoje eu não entendi o tô indo dele, mas é todo. O Júnior é meu cliente. Eu já falei pra ele, eu acho que mais de 5 vezes. Pra ele fazer o meu sorriso. Cara. Não fazer o meu sorriso chegar lá, Nunca foi tipo. na clínica? Nunca fui lá. Fala, Por mas quê? nunca vai? Porque ele na própria academia ele já me dá essas cortadas aí. Ele não é aquele cara assim, beleza, vem aqui que eu vou fazer. Então, de qualquer jeito. Não, ele já falou, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, antes de fazer isso, fazer aquilo. Mineração. Sabe? E agora eu queria lançar uma campanha. Júnior, faz meu sorriso. Eu vou mostrar meu sorriso. É verdade. Júnior faz. Não precisa, é muito lindo já. Se eu fizer, a tua mulher vai ficar muito ciúme de ti. Cara, mas esse de Você é sorriso... louco, Marcelo, rapaz. Júnior faz meu sorriso. Hashtag Júnior faz meu sorriso. Eu Se tinha- der mais de... Quê? Quantas visualizações isso aqui? Mais de 1000, Júnior faz meu sorriso de graça? Ó, se tiver mais de 1000, eu faço. Mais de 1000 visualizações no YouTube, olha Júnior faz meu aí, sorriso ó. de graça. Já Tá tá. prometido aqui. Tem que... Faz o corte Eu falei aí, pra ele, o corte tem que já fazer tá. isso, tem que fazer aquilo. Júnior, arranca tudo, bota do jeito que você quiser aqui, cara. Mas, deixa cara, bonitinho. essa lucrativo, questão mais de sorriso transforma. Como transforma? Eu tinha bruxismo e bruxismo com desgaste severo, tá? Por contratura e não usava a placa, fazia a placa, não usava e meus dentes foram desgastando. Antes de conhecer o Júnior, eu fiz a transformação do sorriso e isso não transformou só o meu sorriso, como minha vida. A história dramática dele de Não, novo, lá como vem minha ele, pra fazer a profissão, gente porque chorar. eu não queria falar, cara, eu não queria falar sobre educação da minha área, que é educação em saúde, educação no tratamento da dor, no tratamento da lesão, da prevenção, justamente por conta do sorriso. Porque eu tinha vergonha. Falei, Como não, assim? eu tenho Não que entendi. mudar. Não, porque eu tinha um desgaste muito grande. Bruxismo. Então eu não falava nas redes sociais, eu não. Ah, tinha vergonha de falar Eu ali tinha pra vergonha de ficar falar. sofrido. Então, como transforma isso, né? Mas, eu tô falando, meu. Eu falo muito nas minhas redes sociais. É muito E importante. aparece... não sei, o Júnior pode falar sobre isso. Acho que não sei se é do homem ou se é do cara, do homem velho. Mas vai aparecendo muito desde de baixo, né? E os meus de baixo que são zoados. É mais o homem e o homem velho. E daí daí eu comecei a anotar e as pessoas começaram a anotar. Aí ferrou, né, cara? Júnior faz meu sorriso. Hashtag aí, galera. Se der Dá uma mão. 1000 likes e mais Pô, 10 você patrocinadores... Você tá transformando o corpo dele, ele tem que transformar seu É o sorriso. mínimo, né? E Mas eu tô falando do já corpo. eu já dei ali. cara. outra- Não tem nada mais poderoso assim de você chegar no... Não tô falando de experiência própria, tá? Tô falando que eu ouvi pra você não mexer o saco. Eu ouvi e eu não nada de dar mais autoconfiança, nem um carro, nem uma Autoestima. posse, né, nem autoestima, porque você chegar num lugar e seu corpo tá saudável, forte, no caso do homem forte, ou da mulher torneado, né? Isso é um poder assim que a tua profissão gera, né? E é por isso que
É uma profissão que nunca vai diminuir o valor ou nem mudar, eu acho. Sempre o personal trainer vai precisar estar ali do lado ou fazendo sua consultoria, porque realmente faz muita diferença treinar com quem sabe, né? E para finalizar a parte do sorriso, assim, né? O sorriso muda tudo. E hoje em dia tem uma síndrome de desgaste dental, que é composta por bruxismo, apertamento, trauma oclusal, corrosão dental, intrínseca e extrínseca, quem tem Cara, eu acho refluxo, que eu tinha quem tem uma alimentação acídica. E é uma questão de saúde pública, 83% da população tem. Todo mundo, se for lá no meu consultório, eu vou descobrir um ponto de dor, de uma contratura que é causado por isso. E realmente as pessoas têm que se cuidar nesse sentido. E você não está sozinho. Ontem eu recebi um paciente, ele me falou sobre que ele também tinha o bruxismo, o desgaste. E aí ele fez um tratamento que transformou a vida dele. E ele me procurou que por conta dele também não está realizando o simples fato de jogar bola na praia com os filhos. Imagina. Sou eu. Também que te procurei porque eu queria jogar bola. Eu costumo dizer assim, na consulta eu pergunto para o meu paciente, qual que é o seu sonho? Às vezes o paciente ele pensa num sonho dele assim de correr uma maratona. Mas não, cara, o sonho dele ali, ele fala, doutor, eu não consigo jogar É mais simples, né? tênis ou eu não consigo jogar um futebol com meu filho, porque eu sinto dor. E o cara pode ter o E olha só que dinheiro louco, for, eu, né? por exemplo, eu tenho uma aluna, Do a Pri. céu, velho. Pri, te amo, tá? Eu ia fazer, tipo, coraçãozinho. Tá bêbado. Pri. Chama pra uma mulher que não é a mulher dele. Mas eu amo a Pri. É uma aluna minha que eu tenho há muito tempo. E a Pri, ela tem prótese e outras paradas, mas em todas as articulações. Nos 2 ombros, no quadril, nos 2 joelhos e nos 2 tornozelos. E ela tá muito bem acompanhada com vários médicos diferentes, Ótimo. especialistas em cada articulação, né? E ela vem treinando comigo faz bastante tempo já. Esses dias eu fiz assim, tá lá no meu Instagram, agora quem puder ver no feed, ela dando depoimento dela. Legal. E eu falei, e aí, fala aí, Pri. Daí ela fala, tenho 2 próteses aqui, não sei o que, blá, 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 blá. E ela tava correndo na esteira, Legal, hein? né? Então, tipo assim, E eu não corro, né? o mais legal é ver é que assim, eu, como profissional do movimento, eu não consigo restringir. Claro que a gente entende que por um determinado momento, talvez você vai ter que restringir algum movimento, né? Ou alguma amplitude de movimento. Mas a ideia é recuperar esse movimento, né? Tipo, o que eu vejo muito no dia a dia, no cotidiano? As pessoas, elas extinguem esse movimento, né? Tipo assim, tu tem uma condromalácia nível tal, você não pode agachar mais. Daí a pessoa não agacha mais, nunca mais, entendeu? Cara, Você não pode fazer mais, nunca mais fazer isso aqui. Isso E a é pessoa muito vai sério. cortando, isso é terrível. Daí tu vê a Pri correndo, e eu achei engraçado que o médico dela me mandou no direct, no Instagram assim, cara, que massa. Só não corre todo dia. Não bota ela pra correr todo dia. É aquela preocupação das áreas, né, meu? Então, tipo assim, mas legal, tudo bem, ela tá correndo. De fato, não corre todo dia também, mas já tá correndo. Mas tu vê a satisfação da Pri, que é uma pessoa super saudável e mentalmente saudável também, de que vai lá, faz natação, treina comigo, personal, se vira. Ela não se limitar a um movimento é muito legal, Não, né? e velho? nós somos profissionais da saúde. Eu tava pensando, teve o Faustão agora fez o transplante lá, de 8 milhões de dólares. E ele ele viralizou um vídeo dele num podcast, ele falando o seguinte, ele tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão, né? E ele fala assim, eu não sei o que as pessoas se acham, ninguém usa 2 relógios, ninguém anda em 2 carros ao mesmo tempo. E hoje ele tá acamado porque ele não tem 2 corações, né? Então, qual o valor da saúde para essa menina? Ela sabe muito bem o valor de cada passo dela, né? E o que a gente devolve, que você devolve o seu trabalho, e nós 3 aqui, é algo imensurável, eu acho. Então, a gente tem que dar muito valor nisso. Grava uma frase. Se você não perder tempo correndo atrás da saúde, você vai perder tempo correndo atrás da doença. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso, saúde em todos os níveis, né? Então, E percebe o perfil do paciente que ele tem dor crônica. Não é um paciente que faz atividade física, não dorme bem, não se alimenta, sobrepeso. Esse é o perfil. Claro que tem pacientes também que fazem atividade física e se alimentam bem, que apresentam dores crônicas.
Mas o perfil do paciente que ele tem, 40% da população brasileira hoje sofre de dor crônica. Cara. É mesmo? Antigamente era um sintoma, tá? Alimentação Hoje é um também. problema de saúde pública, é uma doença com CID, tá? Então você imagina, 40% da população brasileira sofre de dor crônica. E é só você educar seus filhos. E as pessoas não vão aprendendo a conviver, né? Cara, Com a dor, e é assim, né? E com não, o problema. faz parte, Tipo assim, né? parece que elas não os querem pacientes, mexer, não, né? mas os pacientes, eles chegam pra mim e falam, doutor, eu já convivi, eu já estou aprendendo a conviver com a minha dor. Ninguém pode conviver com dor. Não, tá louco. A dor, ela acaba com tudo. Meu Deus. Então, mas muitos erros que acontecem é quando o paciente ele sente dor, ele demora muito para procurar um tratamento, cara. Isso é um problema, né? Se você perceber, hoje o uso de medicamentos não controlados no Brasil, o paciente ele vai comprar anti-inflamatório, analgésico por conta. Isso faz mal, né? Ele vai tomando, é o jeitinho, até que não consegue resolver, aí ele procura um profissional. Pelo contrário, começou o sintoma, igual o Júnior. O Júnior começou a ter sintoma, ele já procurou um profissional. Não, mas não foi bem assim. Na verdade, eu fui mal diagnosticado em 2004, eu fazia spinning, eu jogava futsal 3 vezes por semana, e um campeonato de campo no domingo, e sábado era o dia que, né, saí com a namorada, enfim. Mas tinha que dormir cedo, que numa época eu tinha um campeonato de campo. Isso aconteceu. Eu, em 2004, né, 22 anos, no auge da forma, fazendo spinning da forma errada, fui jogar futsal, depois pulei o alambrado. Quando eu pulei o alambrado e eu caí com os 2 pés assim, colapsou. Meu corpo não aguentou mais. Aí não joguei bola por 1 ano, fiz terapia pesada. Fui mal diagnosticado, eu cheguei lá falando que eu tinha síndrome de não sei o que, Guttler, não sei como é que chama. E o Jean foi lá e descobriu que era síndrome anterior do joelho, na inserção do músculo chamado pata de ganso aqui. Me tratou e hoje eu jogo bola. Mas eu levei 18 anos mal diagnosticado. Pô, eu acho que a gente perdeu a linha das perguntas. Posso fazer umas perguntas que me fizeram aqui? Claro. Manda aí. Falei uma já. Perguntaram aqui pra mim, eu achei bem legal as perguntas aqui. Tem 3 bem boas aqui. Ó, separei 3 aqui. Primeira. Como lidar com os percalços no caminho? Né? Falando profissional. E aqui eu já vou dar as 2 de pedrada aqui, que a gente pode responder tudo numa coisa só. Qual o momento que deve ser considerado a mudança de rota de uma estratégia de evolução profissional? Meu Deus do céu. Então, assim, como lidar com os percalços no caminho, né? Tipo assim, tive problemas no meu trampo e tal, como vou resolver a parada? E como lidar com isso? E qual o momento que a gente deve considerar para uma mudança de rota, para continuar evoluindo profissionalmente? E aí? Essa da mudança de rota eu tenho a ver com ouvir a tua voz interior, a tua intuição. Porque eu falei da minha história ali, foi mudando e tem que ter o feeling. Às vezes, se você tem fé, você pode, né, ter um momento ali de fé e perguntar e talvez entender um caminho que possa surgir. Mas é se dedicar e se ouvir, né? Não ouvir os outros. Porque, na verdade, todo mundo vai ter uma opinião diferente. Cara, eu costumo dizer assim, ó, que tem 3 tipos de pessoa. A que desiste, a que insiste e a que persiste. A que desiste tá acabada, porque ela já desistiu. Isso daí nem conta com ela. A que insiste, ela tá errando e continua insistindo no erro. A que desiste, a que persiste, essa pessoa vai conseguir no auge. É focar no topo da árvore. Tem gente que ela fica olhando várias copas e não foca em uma só. Então, sim, qualquer coisa que acontece desvia ela do foco. Mas o treino é isso. O treino é você fazer uma atividade. Todo dia você não vê o resultado imediato, mas você sabe que lá na frente uma hora vai chegar. E chega aos poucos. E é uma metáfora para a vida. O treino de musculação, enfim, todo dia, você vai chegar lá, né? E a persistência. Muitas vezes você está ali num projeto profissional teu e as coisas não dão certo, você tem um dia frustrado, porque devia, enfim, ter mais sucesso, ganhar mais, enfim, ter mais coisas. Mas você está fazendo a coisa certa, você está lá fazendo e você está focado em fazer a coisa certa. Você vai ali cavando e uma hora tem lá o diamante dentro da terra, igual aquele desenho, né? Você está cavando e o cara desiste, mas falta assim 2 centímetros para achar o diamante.
E o cara que não desiste vai lá e acha. Mas é que as pessoas têm que focar, Marcelo, na essência, cara. É o que eu falo, cada um tem sua essência, então ele tem que acreditar na sua essência e continuar. Claro, não tá dando certo, aí é bater murro em ponta de faca, mas você tem que persistir naquilo que você acredita. Eu acho que o segredo tá aí. A gente tem que ser inquieto, sempre se persistir. perguntar onde é que eu tô indo, se tá tudo certo. Não se conformar, ter ali assim, o seu momento de ócio, né? Não pensar em nada, claro que tem que ter, mas tem que estar sempre, o homem principalmente, né? Que a gente tem que cuidar né? Cuidar da mulher, cuidar da família, na maioria das vezes ser provedor, a gente tem que estar sempre se coçando, né? Para ter coisas novas, e se não está funcionando agora, ter coisas novas para funcionar lá daqui na frente, mas você não pode parar, que você vai perder o orgulho de si mesmo. E as pessoas em volta também vão perder. As perguntas do Marcelão é boa. Manda mais aí, Marcelo. Então, mas eu queria pegar 3 ganchos do pensamento do Júnior que convergem com o que eu penso também. O Júnior buscou a fé, né? Esses dias eu vi uma citação, achei bem legal, assim. Melhorou, melhorei. Termina com orou, orei, né? Então, tipo assim, cara, a gente não pode perder a nossa fé, né? A nossa crença de que a gente está fazendo um propósito, está fazendo certo, vai ter desertos, vai ter gigantes e a gente tem que enfrentar eles para chegar lá. Que é basicamente trazendo para uma realidade cotidiana, persistir no que tu acredita, né? Se tu acredita naquilo, vai para frente. Né? Outra coisa, eu trazendo uma experiência pessoal, tinha uma época que eu comecei a aflorar muito no meu marketing pessoal ali. E de um Instagram pessoal de tipo, sei lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 12 mil seguidores, assim. Comecei a publicar muito, botei outdoor na cidade. E eu acho que eu tinha pouca concorrência no mercado aqui, sei lá, enfim, né? Dei um boom muito grande. E depois o mundo digital cresceu muito, né? As estratégias digitais cresceram muito e, tipo, a minha profissão também se forma 50 negros todo semestre. Então, tipo, a concorrência aumentou também, né? Daí eu já vou responder as duas com uma cajadada. Cajadada, Júnior? Só? Cajadada, matar um coelho com... duas cajadadas. Sei lá. Enfim. Cara, quando que você tem que perceber que você tem que mudar de rota? Primeiro tem indicadores, né, no mercado de trabalho bem específicos, né? Tua remuneração, a tua procura, são indicadores. Tipo, tinha uma época que, por exemplo, assim, todo dia alguém me perguntava se eu tinha horário e quanto que custava o meu trabalho. Já não tenho mais tanto. Então eu preciso fazer algo, né? Então tem indicadores bem previsíveis, bem explícitos para você, né? E a outra que era que ele botou aqui, como é que era? Deixa eu ver. E como lidar com os percalços. Eu tive uma experiência, por exemplo, numa época que quando eu dei esse boom aí, eu falei, cara, vem um hater que é um otário, eu já falei uma outra vez num outro podcast, cara. Eu tenho vontade de falar o nome dele e chamar ele pra briga mesmo, pelo menos verbal, né? Não briga física, mas verbal, porque é um professor aqui conhecido e tal na cidade, mas ele é um otário, na real, porque ele não é um sem caráter total. Enfim, beleza. É um cuzão. E esse cuzão aí, ele vem como hater, ele tipo assim, que ele tentou crescer ainda mais, porque ele já era um cara conhecido. É um professor de biomecânica aí. Mas ele tem aquela linha de post que é a linha polêmica. Tu pode ter várias linhas de perfil de tipo persona Instagram. E às vezes a que mais bomba, às vezes quase sempre, é o polêmico. Né? E ele tem essa linha, mas é uma linha muito suja. Pelo menos ao meu ver, que é tipo assim, pegar, como ele fez, expor o meu trampo, pegou um vídeo que eu fiz com uma aluna minha e botou assim, desaprendendo com o M. Torres Personal. Nossa. E dele botou a posição dele, coisa e tal. Beleza, tudo bem, só que ele não sabe o contexto, por que eu tava fazendo aquilo, as restrições articulares da aluna, né? O quanto a gente evoluiu, mesmo se não estava correto 100% ainda, mas o quanto a gente evoluiu desde quando a gente começou e por que eu estou usando cada estratégia. E eu não tinha experiência para bater de frente com ele. E não tinha estômago para bater de frente com ele, né, na época. E eu me senti muito mal com aquilo. Mas eu continuei sendo personal e, graças a Deus, hoje é o sustento do meu filho, o meu sustento também, enfim. Então, assim, eu não fali por causa dele. Mas eu senti no coração o que ele fez comigo. Mas daí vem uma coisa que eu queria dizer, que é justamente respondendo essa pergunta. Cara,
a crítica, os problemas, os percalços, enfim, te fazem crescer também. Porque por mais que o cara não tenha razão, faz tu parar e refletir sobre o que você está fazendo. E o que você pode fazer melhor ainda. Porque às vezes é pessoal, tu quer responder pro cara. Mas mesmo que tu queira responder para ele de uma forma, mostrar para ti que tu é foda, mostrar para ele que tu é foda, tu acaba mostrando para todo mundo que tu é foda. Então tu quer ser bom. Daí tu fala assim, o cara tá me criticando, mas eu não sou esse cara que tá me criticando. Eu sou bom. Daí tu começa a buscar mais mecanismos para mostrar que você é bom. Então assim, a dor, galera, vai vir. É que nem eu falei lá no início do podcast, pra quem assistiu todo. Quem assistiu todo, bota a hashtag no final aí. Júnior faz o meu sorriso. Tá? Porque se bombar, ele vai ter que fazer. Ó, mas assim, quem chegou até o final, né? Cara, quem não tá preparado para sofrer, não merece prosperar. Mas Não corte aqui, hein? Gostei disso que eu falei. No mundo tereis aflições. É assim a vida. A vida é sofrida. Mas é boa por isso. Né? As pessoas querem... Eu vi uma frase idiota de um... Nem sei de quem que é um moleque que ganhou dinheiro, muito dinheiro aí com internet. E ele falou assim... Ele publica assim, ó... Meu filho não vai ter CLT. Com orgulho que o filho dele não vai trabalhar. Ele tá amaldiçoando o filho dele, mostrando que ele não tem que trabalhar. Polêmicas à parte, política à parte, a gente viu a filha do Barack Obama trabalhando no McDonald's, o Wendy's, eu acho, um restaurante. E nos Estados Unidos tem essa cultura do trabalho, né? E esse idiota aí, que é um influencer aí, porque ele ganha dinheiro com muito, muito moleque, falar, e outros falam também, né? Meu filho, né? Meu sonho é meu filho não ter carteira de trabalho. Na verdade, ele está amaldiçoando o filho dele, né? Porque a vida você tem que, desde pequeno, você tem que entender que a vida é produção. Você tem que trabalhar, estudar e fazer projetos para você prosperar. E nesse meio caminho você vai encontrar a felicidade ali, nas suas conquistas. Porque ficar parado é a receita para a infelicidade. Tem mais alguma aí, Marcelo? Tem uma aqui também. Se eu fizer, ó, aqui, ó. Cata uma interessante. Escolhe Aqui tem uma uma aí. outra que talvez a gente já tenha respondido, assim. Eu separei 3, né? Então eu já falei das duas. Ó, tem uma aqui legal aqui, ó. Solteiro, gostoso, lindo, te amo. Da minha mulher. É a Bárbara. O que é mais importante para o sucesso profissional? Não sei se essa a gente já respondeu ou não, mas... O que é o mais importante para o sucesso profissional? Boa essa pergunta aí. Então, e aí, alguém quer falar aí? É simples, né? É simples, mas dentro dessa simplicidade é um mundo, né? Primeiro, você entender que a vida é trabalhar. Eu vi uma pregação, o cara falando sobre como Davi foi escolhido para ser o rei lá. Não conheço muito a Bíblia assim para falar, mas a passagem da Bíblia é o seguinte: Davi foi escolhido, mas onde estava Davi? Estava trabalhando com as ovelhas. No final, o pastor explicou lá que ele só conseguiu ser rei e ser escolhido porque ele estava trabalhando com as ovelhas. E eu vou lá para um documentário do Arnold Schwarzenegger, que é um cara que eu admiro muito. E ele fala assim, não tem depressão para quem é útil. Então, se você não sabe o que fazer, vai ser útil. Aí ele hoje limpa lá o estábulo, ele tem um burro de estimação, lá, outros animais, ele limpa todo dia porque ele quer se sentir útil. Então, se você não sabe o que vai fazer, seja útil, inventa alguma coisa, vai capinar um lote, vai trabalhar, vai se unir com pessoas, networking, e a vida vai acontecer, vai te dar felicidade. Você já ouviu uma frase, não sei se vocês já ouviram, que diz assim, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Eu não concordo com essa frase, cara. Eu trabalho pra cacete, velho. Trabalho muito. E ganho muito dinheiro. Tô começando. Essa frase aí, pô, tem os caras inventam umas coisas que tipo, não, eu entendo que se você não trabalhar certo, você tem que... Cara, mas não tem, você não consegue competir com um cara que trabalha pra cacete. Não. Que não para. Mas você assim, não consegue. Foi o que o Júnior falou antes do ócio criativo, né? Tipo, o contexto dessa frase é que o dinheiro tem que trabalhar pra você. Essa que é a grande real. Tudo bem. Mas assim, e tu só vai conseguir fazer isso quando tu tem esse ócio criativo. O cara que trabalha muito não tem tempo pra pensar em como
Ganhar mais dinheiro Mas ainda, pra entendeu? você Vai fazer o fazer isso, dinheiro tem que trabalhar trabalhar pra pra caralho. você, Mas você é tem óbvio. que trabalhar pra cacete. Não, mas é óbvio, porque assim, Antes. aí é que tá. Entendeu? Até o ócio criativo é Pois uma é. forma Não, de eu trabalhar. quero dizer o Porque seguinte, tu, você cara, trabalha, né, de aquele emprego formal, né? De 8, às é. vezes 9 a 5 e é isso. E trabalha, work hard, né? Trabalhar muito só pra trabalhar, mas você tem que trabalhar em outras coisas pra fazer o dinheiro trabalhar pra você. Exatamente. Júnior, tem mais alguma aí, Marcelo? Tem bastante. Eu vou ter que escolher aqui. Qual o valor da lente? Não vou responder essa, O porque que é mais depende do diagnóstico personalizado. Eu não vou falar aqui específico da minha área, eu acho melhor falar de Do geral. questão mais filosófica, assim, né? Mas deixa eu só complementar ali, que eu não Claro. falei sobre o que. Enquanto vai. Procure aí, Júnior. Vai procurando a próxima aí. Talvez para finalizar, Tem né? algumas aqui também, É, mas- o que é mais importante para o sucesso profissional, cara, eu acho que tem coisas simplistas assim que são importantes, tá? Que a gente não pode perder o foco. É se manter atualizado. Porque, assim, hoje em dia, a gente, nessa era digital, principalmente de muita informação, uma vez eu li até que a memória atualizada do ser humano é de 3 dias. Por exemplo, se você, o Júnior, postar uma informação hoje no seu Instagram, daqui a 3 dias as pessoas esqueceram. Você pode postar a mesma informação de novo que ninguém vai lembrar. Não sei se é real ou não isso, não estou trazendo com Eu acho que embasamento menos, científico. deve ser um dia. Mas se manter atualizado o tempo todo, porque o mercado de trabalho te consome, te come se tu não tiver atualizado. Tem muita concorrência no mercado. E aquele clichê, que é o velho clichê, de fazer as coisas com amor, com paixão, né? Como se estivesse fazendo para você mesmo, ou se não for para você, então vamos trazer, eu acho que o que nós todos somos aqui na mesa, pais, trazer, que eu acho que é o maior exemplo de empatia, né? Como se você estivesse fazendo com seu filho. Se você estivesse tratando seu filho como você ia tratar. Como se você estivesse tratando as suas filhas, como é que você ia tratar. Se eu estivesse treinando o Bento, como é que eu ia treinar? Então, acho que tá aí um bom exemplo pra gente gente nortear como é importante ter sucesso. Cara, treina. Se eu pensar assim, vou treinar o Jean como se eu estivesse treinando o Bento, pode ter certeza que eu vou dar um bom treino para ele. E isso faz Né? sentido, porque na medicina... Trata a dor, trata o sorriso Eu- igual você trata o outro. Eu sempre me norteio, sempre divulgo nas redes sociais, falo com o meu paciente na primeira consulta. A gente tem que seguir um princípio hipocrático da medicina, do juramento lá, que é primo non nocere, né? Em latim, primeiro não fazer mal. Então, o que eu vou indicar para o paciente, eu tenho que indicar para minha filha, né? Pois eu não vou estar fazendo mal ao paciente. Primeiro, não fazer mal. Segundo, tem um termo na literatura que é daughter's test, né? Que é o teste da filha. O que você está me indicando, doutor? Você indicaria para tua filha? Exatamente. Eu sempre tenho que pensar assim também. Você falou isso exatamente. Eu gosto de chamar um tema, eu chamo assim de mãe terapia. Então eu indico para o paciente o que eu indicaria para minha mãe. Né? Então a gente se coloca... E tem a sogra terapia também. A sogra terapia Eu, também. ao contrário. Não, minha sogra eu amo ela, também indicaria coisa boa. Mas, cara, o mal das pessoas, elas olham muito pro lado, o que o outro tá fazendo, se a grama tá verde. Olha pra você, irmão. Não, Levanta, vai fazer, e vai acontecer. Para de o dinheirista, ficar... né, meu? Que tipo, pensa no dinheiro assim. pois de é. tudo e tal. Não, Os caras às com vezes não isso- se sustentam por muito tempo. Vai ler Não, livro. vai, né? Né? Não, com o Vai- Instagram... Tem gente aí que foi presa, né, ultimamente e se bancava, construindo castelos aí. Né, e assim, a gente vê que as coisas, como eu sempre falo, quando a água é muito Não tem- muito volumosa, às vezes é enchente, a água não suja, tem, né? não tem. O desafio é... E olhar para o lado, realmente com o Instagram, e tem as pessoas que não... Principalmente as pessoas que não se dedicaram na vida, não estudaram bastante, não trabalharam bastante, não estão focados nos seus projetos pessoais, ficam olhando a vida dos outros, às vezes com a mesma formação, e vê só o sucesso, se frustra e tal, e realmente não pode, porque... Perde o foco, ué. Para começar, muita mentira, né? Que tem. E mesmo se for tudo verdade, você tem que focar em si. E deu, né? O que você pode fazer melhor para... Isso é outra coisa, trazendo para a atualidade hoje, que todo mundo tem Instagram e todo mundo divulga seu trabalho em Instagram, uma coisa que eu acredito, né? Não quer dizer que eu vou ser assertivo no que eu vou dizer, é uma opinião pessoal. Não adianta tu criar uma persona no Instagram, tá ligado? Tipo assim, sim, que vale tu a querer vida real. vender o tipo que eu sou assim, assado, que eu sou o pai perfeito, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Verdade, sempre Velho, parece. o Instagram que bomba, o profissional que bomba, que as pessoas vão engajar, vão querer comprar, que vão querer trabalhar, estar do lado, é a pessoa real, meu.
E daí a pessoa vai ter afinidade contigo ou não, mas tudo bem. Porque não importa se tu tem 10 mil seguidores ou 1.000, desde que essas pessoas que estão ali estejam engajadas contigo. Entendeu? Então, se eu for dar um conselho para quem está começando, tem um Instagram, se o Instagram cair, tem uma rede social que se mantém atualizado. A rede social que está bombando no momento, publique sua vida de acordo com ela é, a realidade da sua vida, né? Então, tipo, não adianta você criar muita persona, querer fazer muito bonitinho, querer criar um perfil, às vezes, comercial. O comercial não vende muito, vende mais é o pessoal mesmo. Então, mostra quem a realidade vai como comprar é. de você vai ser o cara que vai te ver, que vai estar ali de frente contigo. Quem então, é de verdade não adianta sabe por quem máscara. é de mentira, né? Exato. Charlie Brown, né? Charlie Brown. Charlie Brown. E da minha área eu vejo, por exemplo, atualmente... Pô, tu podia encerrar com o Charlie Brown, né? Mas tudo bem, eu vou deixar tu falar um pouquinho. Nossa, Ele meteu um pouquinho. Já tá na hora de encerrar. Não, ele encerrou, né? Ele podia ter Então, encerrado. falar de... Pum! Não, edita aí, pessoal. Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Chorão. É isso aí. Não, mas fala aí, velho. Viu? Sem falar. Não, mas tá... É mais... Perdi. fosforilando. Perdeu. Não, eu Já sei estamos exatamente. Perdeu a linha de Mas raciocínio. ia Finalizando fosforilar, aí, a Marcos já fosforilou. Então, galera. Viu, indica vamos começar cada um aí, indica um livro aí. Pergunta pro acadêmico, Não, cara. Você, tá um livro louco, bom cara. aí pra galera. Tá, eu vou Indica indicar um livro aí. também. Vai, Então. cada um indica um. Esse eu trouxe aqui é especial, é pequeno, mas se você ler, você se torna grande, tá? Top Tá. esse livro. Vai, Júnior. Vai, começa contigo. Eu faço vou um final indicar da um bem especial, que ele é especial pra mim, talvez ninguém vai gostar, mas eu gosto muito, que é do Zizek. Ele é um filósofo contemporâneo eslavo. Eu acho que é da Eslováquia, ele, da República Tcheca, né? Enfim. Ele analisa, ele fala que a gente consegue analisar o ser humano lá nos tempos primórdios pelas obras de arte, renascentismo. A gente entende o que estava acontecendo naquela época, a gente entende a psicologia humana pelas obras de arte. Hoje é pelo cinema, e eu sou muito ligado com o cinema. E ele faz análise humana sobre o cinema. Inclusive, ele vê as texturas e subtexturas nos filmes. Então, ele, por exemplo, ele fala, por exemplo, quando ele viu o Avatar, que é do James Cameron, que ele fala que James Cameron é o maior fascista que existe na face da Terra e se disfarça como benfeitor. Ele fala, primeiro que ele no Titanic, a Patricinha mimada, no final teve a sua experiência, a sua aventura, mas no final ela afunda o pobre lá pro fundo, porque ela não vai viver com o pobre, numa porta que cabe 3. E no Avatar, que ele dirigiu o Avatar, até um branco aleijado por James Cameron é melhor que qualquer índio para salvar a população indígena, que ele é aleijado, né? Enfim. Então ele faz toda essa análise do comportamento humano via cinema. E eu sou viciado em cinema e eu indico o livro do Zizek, que chama Enjoy Your Symptoms. Aproveite os seus sintomas. Procurem aí. Eu como tenho TDAH, eu não li muito livro. Na verdade, eu acho que eu não li quase nenhum livro do início ao final, confesso. Eu tenho déficit de atenção, não consigo. Mas teve um livro que me prendeu muito, trazendo para o social, que eu acho muito maneiro, que é do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Eu indico esse livro. Porque tem muita gente que fala assim, pô, eu tenho muitos amigos, ou tem gente que fala que tem poucos amigos, enfim. Já é até provado por ciência da importância do ciclo social de amizades para longevidade, inclusive, né? Mas tu saber colocar cada macaco no seu galho, cada um na sua posição, e não criar expectativas e não se frustrar, né, com as tuas ligações afetivas, vamos dizer assim, eu acho que é interessante. Eu acho que ele organiza legal a vida da gente no social. Então, indico esse aí. Especialista em pessoas, do Thiago Brunet. Cara, eu até trouxe o livro, ó. Cabe menor que a palma da mão. Esse livro aqui... O tamanho da mão do cara é uma raquete. Mas esse livro... Depende da mão, né? Depende da mão, cara. Eu conversando... É uma bíblia, mas cabe na mão dele. Não, mas esse livro... Na minha pequenininha, né? Mas esse livro, quem me indicou foi o pai do Júnior. Deixa eu só te corrigir aqui. É Júnior. Júnior. Tem Júnior. Júnior é engraçado, mas é. Mas é Júnior. Obrigado. Então, Júnior. Tá, Júnior? Júnior. Então foi o pai do Júnior. Eu conversando com ele é meu paciente, se tornou um amigo. Eu até falei pra ele que eu nunca aprendi tanto nesses últimos 6 meses. Porque eu tô falando menos e ouvindo mais.
Pratiquem isso que eu acho que vocês vão aprender muito. Até porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Exatamente. E eu falando com ele sobre jogador de futebol, porque eu sou apaixonado em futebol. Levou uma... E ele começou a me falar algumas coisas, né? Sobre jogadores, sobre essas pessoas que se colocam no pedestal diante da sociedade. E eu perguntei para ele o porquê que ele estava falando isso. Ele falou, olha, vou te indicar um livro, que é esse aqui, pessoal. Ó, Seja Líder de Si Mesmo. Tá? Maior Desafio do Ser Humano, do Augusto Cury. É um livro rapidinho, vocês vão ler, é sensacional. Que ele fala que na vida a gente tem 2 opções. Ou ficar sentado na plateia batendo palma, ou ser ator da nossa própria história e subir no palco. A vida é curta pra caramba, cara. Sobe no seu palco, faz acontecer, faz o diferente, foca no seu objetivo. E esse livro me ajudou bastante. Então, indico pra vocês aí, pessoal. Boa. Ele não me indicou esse livro. Então já tô te indicando a adresse. Agora. Boa. É isso aí, então, galera. Bora. Mais uma vez agradecer os patrocinadores, Uniprime, nossa patrocinadora master. Essa Uniprime foi a primeira aí, começou com a gente. Vai ser sempre especial, né? Exatamente. Acreditou no projeto. E tem também a Vet House, né? Muda aí pra gente, Papito. A Vet House. Coisa nova vindo aí pra Balneário. Pode mudar pra gente aí. Grupo Real X. E o grupo... Fala mais da Vet House aí antes da... Cara, a Vet House, a Vet House foi uma criação nossa, minha e do meu irmão. Aí ele tava terminando a faculdade, tava vindo pra cá. Eu falei, cara, aqui é o lugar. Balneário, as coisas acontecem muito rápido, né? E ele veio, eu falei, olha, eu percebi que é um campo muito grande o do pet. As pessoas aqui, em todos os lugares as pessoas amam pet, mas aqui parece que é mais o negócio. Todo dia tem um cara fortão com um cachorrinho assim andando. Ele é grandão, mas tem carinho pelos pets aí. Mas aí eu falei pra ele, vem pra cá, vamos montar algo pra gente fazer o diferente. Tratar dor, vamos tratar a dor do cachorro também. Porque cachorro tem dor, mas não sabe falar. Gato tem dor, mas não sabe falar. E ele comprou a ideia, tá estudando aí, tá se especializando. Hoje as pessoas, elas tratam os seus... Não que antigamente não tratassem, mas é diferente hoje, né? Trata o pet como se fosse um filho mesmo. Substituem, às vezes, até a posição do pet. E a questão do transporte, né? De transportar o pet, de estar disponível. E se o cachorro for brabo, é só ver seu irmão, né? Não sei se tem alguma câmera pra pegar lá, mas não tem como ficar bravo. Vai mansar rapidinho. Não, segura. Ele aperta bem. O Jean fica pequenininho do lado do cara, velho. Pois fica tranquilo, pode ser pitbull, aí, pode ser chihuahua, tanto faz, né? Pega dá conta. Inclusive, falando em pet bravo e grande, vocês viram uma curiosidade que saíram que o maior cachorro do mundo teve câncer nas patas e teve que amputar. Olha que loucura. Ele ficou menor? Coisa, né? Não sei o final, mas, pô. Hoje ele já não é mais, né? Saiu do Guinness porque... uma cena insensível. Diminuiu, a pata diminuiu, rebaixou. Não tem mais o título de maior. Não, infelizmente ele saiu do Guinness. O título, o cara teve... É que nem aqueles carros, chegou e estacionou e foi... E por último aí, Papito, dá uma mudada pra gente aí. Grupo Real X. O Grupo Real olha só, X, 3 episódios, 3 patrocinadores. Estamos no quarto. O azul ali. Impressionante, obrigado, galera. O azul marinho. O Grupo Real X, o Douglas, cara. Inclusive eu vou convidar ele pra vir aqui no podcast. Esse cara é sensacional. É amigo e paciente lá. E ele soube da nossa ideia. Está acompanhando. Ele falou, cara, eu quero dar uma força para vocês, porque eu acredito no projeto e me coloca lá, que é um dos maiores grupos, tá, de consórcio. Consórcio é investimento, né? Você começa a pagar uma parcela sem muitos juros ali, dali a pouco você é contemplado, você dá entrada num carro, numa casa, enfim. Eu acho que vale a pena aí, galera. Tá? Para os investidores aí de BC. Ótimo. Nos sigam nas redes sociais, estamos em todas as plataformas digitais. As que a gente não está ainda, a gente vai estar em breve, né? Erison vai
vai tomar a frente nossa e vai deixar a gente atualizado dentro das plataformas. Sigam a gente no Instagram, compartilhe os nossos cortes lá, porque ajuda a bombar o Tu Podes, e você também pode estar sentado aqui na mesa como convidado logo, Claro. né? E do YouTube também se inscrevam no canal, dá o joinha, porque joga ele lá pra cima. E escrevam no comentário se gostaram, se não gostaram. próxima... E dê dica, né, cara? Não, e na próxima... pode chamar, quem a gente não próxima vai ao chamar. vivo aí, né, velho? O Jean tá louco pra fazer ao vivo, né? Então a gente vai ter que fazer um ao Vamos vivo. ao vivo, vamos a pessoa Só que a gente só vai fazer ao vivo se bombar a hashtag Júnior faz o meu sorriso. Né? E eu aparecer depois com o sorriso bonitão aí. Ah, beleza. Vamos fazer. Só que você vai ser com desgaste. Com desgaste. Tô Não, brincando. natural. Tô Natural, brincando, sorriso natural. Boa. E ó, o próximo Saudável. podcast é com convidado. Prometemos um convidado muito especial, que realmente faz transformação de alto escalão. Nos aguarde. Abraço. Até a Boa próxima. noite. Valeu.